Josué falou, mas meu Deus, e se vier pessoas a mais do que nós temos, a gente vai perder a guerra. Deus falou, não temas, Josué, você vai vencer a guerra. Olá, senhoritinhos e senhoritinhas, como vocês estão? Sejam bem-vindos! Aqui é o meu, é o seu, é o nosso canal. É o canal de histórias de personagens da Bíblia para vocês. E hoje nós vamos contar a história de um homem muito corajoso. Vale a pena estar aí e escutar. Mas antes, eu quero mandar uns beijinhos. Quero mandar beijinhos para a Antônia. Antônia, ela mora lá em Miami. A Antônia é filha da tia Fer. Beijinho, Antônia. Quero mandar beijo para Micaela, filha da tia Sandra, lá em Miami também. Beijo, Micaela, para você. Quero mandar um beijo para Lolo, a Lorena. Lorena, um beijo do tio Rob para você. A Lorena é filha da tia Aline. Beijo, Lolo! Isso aí, agora que nós mandamos os beijinhos para quem eu não tinha mandado nos outros vídeos, nós vamos receber um convidado. O Dedé tá aqui ansioso querendo falar com vocês. O Dedé vai ensinar vocês um versículo bíblico que o personagem da história de hoje, que é Josué, que Josué disse. Existe um livro da Bíblia chamado Josué. E lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Memorizem isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está em Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Ô Dedé, pode entrar, Dedé. O Dedé tá aqui pulando, gente, querendo falar com vocês. Fala com ele um pouquinho. Oi, tio Rob! Oi, pessoal! Quanto tempo! Oi, pessoal! Ô, tio Rob, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu conheço esse versículo aí de Josué, viu? Oi, Dedé! Tudo bem? Você conhece esse versículo? Que legal! Esse versículo quem disse, ô Dedé, é o personagem da história de hoje. É o Josué. Lá em Josué, que é um livro da Bíblia também, em capítulo 24, versículo 15, Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que legal, tio Rob! Pessoal, vamos tentar decorar isso, hein? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem, pessoal! Ô tio Rob, eu quero ficar ali agora escutando a sua historinha, viu? Muito bem, Dedé! Dedé, você pode ficar ali sentado na arquibancada que a nossa história hoje vai ser muito legal, viu? Um beijo, pessoal! Tio Rob, então eu vou ficar ali quietinho assistindo a sua história, tá? Um beijo! Mua! Mua, pessoal! Beijo! Mua! Tchau, Dedé! Volta sempre, Dedé! Volta sempre, viu? Sempre que você quiser entrar na nossa história, você pode entrar. Pessoal, não esqueçam de memorizar o versículo que o Dedé deixou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem, Josué disse isso. Josué é o personagem da nossa história de hoje. Sim, senhoritinhos e sim, senhoritinhas. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês uma coisa. Antigamente, nas histórias anteriores, a gente estava contando histórias sobre Moisés. Moisés foi aquele homem que conduziu o povo de Deus no deserto. Moisés foi aquele homem que abriu o mar vermelho para o povo de Deus passar. Moisés foi o homem que batia o cajado na rocha e saía água para alimentar o povo de Deus. Moisés fez que Deus alimentasse o seu povo caindo alimentos do céu, que foram chamados de manás.
caiu maná do céu todos os dias de manhã para alimentar o povo que Moisés estava conduzindo pelo deserto. Só lembrando vocês também que durante o dia no deserto era muito calor e durante a noite era muito frio. E por isso Moisés também pediu a Deus um tipo de condução. E Deus mandou uma coluna de fumaça que conduzisse o povo de Deus durante o dia no deserto e uma coluna de fogo que conduzisse o povo de Deus no deserto à noite. A coluna de fumaça tampava o sol para que as pessoas não fossem queimadas pelo sol extremo. Era muito sol. E a coluna de fumaça também conduzia o povo para onde eles tinham que ir. Porque num deserto grande, onde você não sabe para onde ir, naquele tempo não tinha GPS, não tinha telefone, não tinha aplicativo, não tinha Google Maps, não tinha Waze, não tinha nada. Então, Deus mandou uma coluna de fumaça e a coluna de fumaça ia andando e o povo ia atrás da coluna de fumaça. A coluna de fumaça servia como guia e como escudo do sol, para eles não se queimarem do sol. E a mesma coluna de fumaça à noite virava uma coluna de fogo! Uma coluna de fogo que iluminava a noite para eles continuarem andando no deserto e uma coluna de fogo que aquecia eles do frio que era no deserto à noite. Sim, senhoritinhos, sim, senhoritinhas, isso acontecia. Moisés, que conduzia aquele povo no deserto, morreu e passou o comando para Josué. Moisés passou o comando para Josué. Moisés morreu e passou o comando do povo hebreu, do povo de Deus, para Josué. E daí então, Josué começou a ser o líder daquele povo. Josué começou a ouvir a voz de Deus e o que Deus queria para aquele povo, até eles chegarem na terra prometida que Deus tinha prometido para eles. Josué era um homem muito forte, muito corajoso. Ele era um guerreiro. Ele vivia com escudos, com lanças, com capacetes, porque ele era um grande guerreiro. E ele era conhecido pela sua coragem. Josué ouvia a voz de Deus sempre, porque através das ordens de Deus é que Josué agia. Josué nunca agia sem a ordem de Deus. Certa vez, Josué estava com o seu povo no deserto, aquela multidão de gente, eram muitas pessoas. E Deus falou: Josué, um povo inimigo vai querer invadir o seu povo, o meu povo, o povo hebreu. Mas eles não vão conseguir. Você pegue o nosso povo, que é o povo hebreu, e vai em cima desse povo inimigo que você vai vencer a guerra. Josué falou: mas meu Deus, e se vier pessoas a mais do que nós temos? A gente vai perder a guerra. Deus falou: não temas, Josué, você vai vencer a guerra. Não tenha medo. Pois aqui o exército de Josué, que era o povo hebreu, o povo que estava no deserto há 40 anos, e aqui o povo inimigo. O povo inimigo chegou perto do povo de Josué e começou uma batalha muito grande. Essa batalha se estendeu até o final da tarde. E naquele tempo não podia ter batalha à noite, porque batalha à noite era certo que você ia perder a guerra, porque ninguém via ninguém, não tinha luz, não tinha o que iluminasse. Quando o povo inimigo veio em cima do povo de Josué, o povo hebreu veio junto, Josué pediu e clamou a Deus para Deus parar o sol e parar a lua. Adivinham o que aconteceu? Deus
parou o sol e a lua para que Josué terminasse aquela guerra e vencesse. E foi isso que aconteceu. Josué venceu o povo inimigo. Venceu. Porque Josué foi abençoado por Deus. Josué falou para Deus e Deus ouviu. Deus parou o sol, não deixou anoitecer. E parou a lua. Entendeu? A lua ficou parada, não tomou conta do céu para que ficasse noite. E assim Josué conseguiu vencer a guerra com aquele povo inimigo no meio do deserto. Aquele povo inimigo queria impedir o plano de Deus, porque esse povo aqui de Deus, eles tinham que chegar na terra prometida. E Deus não deixou nenhum inimigo, nenhum exército inimigo interromper os seus planos. Por isso que Deus fez parar o céu, fez parar o sol e a lua. E tem um versículo da Bíblia que fala, em Josué capítulo 10, versículo de 1 a 28, conta essa história. Josué orou e o sol parou. Olha o poder da oração, senhoritinhos e senhoritinhas. Josué orou e o sol parou. Depois de tudo isso ter acontecido, Josué pegou o seu povo, que é o povo hebreu, o povo de Deus, e continuou a andar no deserto, com aquela nuvem de fumaça durante o dia e com aquela nuvem de fogo durante a noite. Chegou Josué diante de um rio gigantesco, e aquele rio impedia ele de continuar com o povo de Deus adiante. Josué mais uma vez pediu em oração para que Deus desse uma solução para aquele problema. E Deus deu. Deus, mais uma vez, porque Deus já tinha feito isso com Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Deus fez Josué naquele momento abrir o Rio Jordão. Deus falou, Josué, mande os sacerdotes colocarem a Arca da Aliança dentro do Rio Jordão. A Arca da Aliança era aquela arca linda, dourada, que a gente viu na história passada. Assistam aqui embaixo quem não assistiu. A Arca da Aliança tinha dentro dela os 10 mandamentos que Deus mandou lá no Monte Sinai para Moisés. Josué e o povo estavam levando a Arca da Aliança. Deus mandou Josué colocar a Arca da Aliança no rio e que o rio ia se abrir novamente para o povo de Deus passar a seco. A seco! Imagine o povo passar no seco. Foi isso que Deus fez. Deus fez abrir novamente aquele rio. Foi um espetáculo. Vendo o rio, uau, o rio se abrir. Pois é, senhoritinhos e senhoritinhas, o Rio Jordão se abriu e o povo de Deus, que era o povo hebreu, pôde passar tranquilamente sobre o rio. Mas, Deus tinha dito para Josué, Josué, quando vocês estiverem passando pelo rio, fale para os homens, 12 homens, fale apenas para 12 homens pegarem 12 pedras e levarem nos ombros essas 12 pedras. E assim os homens fizeram. Os homens cataram as pedras que Josué tinha mandado e levaram as pedras. E Josué falou, mas Deus, por que carregar 12 pedras nos ombros? Numa viagem no deserto? Deus falou, eu quero que as pessoas lembrem do que aconteceu. Que as pessoas lá no futuro olhem as pedras e lembrem que eu abri o rio para o meu povo passar. As pedras viraram o que a Bíblia chama de memorial. Lá na frente, lá para os filhos daquela gente lembrarem de que o povo deles lá no passado passaram por um rio aberto por Deus. Cada vez que eles olhassem as pedras, eles iam lembrar disso. E isso aconteceu conforme Deus planejou. Josué
acumulou as pedras e sempre carregava essas pedras para as pessoas lá no futuro olharem as pedras e lembrar de que Deus tinha aberto o Rio Jordão para o povo hebreu passar pelo meio dele. Isso aconteceu, senhoritinhos e senhoritinhas. E aconteceu muito mais. Josué continuou a andar com o povo de Deus pelo deserto, com aquelas mesmas situações, caindo maná todo dia de manhã para o povo comer, batendo o cajado na rocha e saindo água para o povo beber, a nuvem de fumaça tampando eles do sol e conduzindo eles pelo deserto, e a nuvem de fumaça, de fogo, iluminando a noite e aquecendo eles do frio do deserto à noite. Andaram tanto que chegou perto da cidade prometida, da terra prometida. Chegaram perto de Jericó. Ao chegar perto de Jericó, Josué foi conversar com Deus novamente. E Deus falou: Josué, eu quero que o meu povo tome conta dessa cidade que está à frente, chamada Jericó. Mas Josué disse: Senhor, como que eu vou tomar conta dessa cidade chamada Jericó? Tem umas muralhas gigantescas, tem um monte de soldado lá dentro, tem um rei lá dentro. Como que o nosso povo, o povo hebreu, o povo de Deus, vai tomar conta de Jericó? Deus falou para Josué: Josué, eu quero que você faça exatamente o que eu disser e você vai conseguir. Você vai fazer essas muralhas caírem ao chão. E assim aconteceu. Deus deu uma receita, deu uma sequência de planos que Josué tinha que seguir. Deus disse: Josué, você vai fazer exatamente o que eu disser. Então, Josué, primeiro de tudo, você vai colocar e acampar perto da cidade de Jericó. Acampa com as pessoas na cidade, perto da cidade, e fica de olho na cidade. Você, Josué, vai levar a Arca da Aliança na frente do nosso exército, junto com os sacerdotes tocando trombetas. Você vai dar uma volta inteira na cidade de Jericó durante 6 dias. Olha, as muralhas da cidade de Jericó eram muito grandes. Eram muralhas gigantescas, com tijolos imensos. E lá em cima tinham soldados de Jericó. E aqui o povo de Deus começou a fazer exatamente o que o Deus mandou. Uma vez por dia, durante 6 dias. Eu quero que você, Josué, comande o povo dando uma volta inteira em volta da cidade de Jericó, tocando as trombetas sem parar. E Josué fez isso durante 6 dias. 6 dias. Josué andou com o exército de Deus, com o povo de Deus, o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, em volta da cidade de Jericó, tocando as trombetas sem parar. Deus tinha mandado. E Deus mandou também, no 7º dia, Josué acordar bem cedo com todo o seu exército e dar 7 voltas, tocando as trombetas. E quando ele parasse, tocar a trombeta com um som bem longo,
que os muros iam cair. Isso que aconteceu. Eles andavam em volta das muralhas de Jericó com a Arca da Aliança e os sacerdotes tocando as trombetas. As trombetas eram feitas de chifres de carneiro. Deus tinha prometido no 7º dia, somente no 7º, você dê 7 voltas em volta da muralha de Jericó. Toque a trombeta o mais alto que vocês puderem e fale para o povo gritar: que as muralhas vão cair! Senhoritinhos, as muralhas caíram. As muralhas de Jericó caíram. As trombetas foram tocadas tão alto. O povo começou a gritar tão forte que estremeceu as muralhas de Jericó. E as muralhas de Jericó foram ao chão. Todas aquelas muralhas caíram com as trombetas e os gritos do povo hebreu, do povo de Deus. O povo de Deus, depois de 40 anos, conseguiu ter acesso à terra prometida, à terra do leite, à terra do mel, à terra das coisas boas, à terra da comida boa, do emprego, à terra onde eles poderiam criar os seus filhos. O que é melhor para você? Isso aconteceu. Isso aconteceu, senhoritinhos e senhoritinhas. E assim, Josué conseguiu entrar na terra prometida e acampar o seu povo lá. É lógico que ele teve que vencer os soldados de Jericó, ele teve que enfrentar aqueles soldados, ele teve que invadir aquelas muralhas. Depois que as muralhas caíram, eles invadiram a terra de Jericó e tomaram conta da terra de Jericó e acabaram-se os anos e anos que eles andaram no deserto. E assim termina a nossa história. E eu quero ressaltar para vocês que Josué teve muita fé, teve obediência. E você, quando tem fé e tem obediência, a gente sempre tem uma recompensa que se chama vitória. Com fé e obediência a Deus, a gente sempre tem a vitória. E é assim que a nossa história se encerra. E eu, como sempre, vou cantar para vocês uma música que conta um pouco do que nós aprendemos aqui na nossa história, tá bom? A minha música, ela diz exatamente o que eu contei para vocês na história. Ela conta isso, olha. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Depois tem uma outra parte que fala assim: as trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vamos lá? Eu vou cantar, vocês vão ter a letra aqui embaixo e eu quero que vocês tentem cantar. Se vocês quiserem memorizar mais a letra da música, voltem o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? A música é assim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim.
Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. É isso aí! É difícil? Não, não é. Volta o vídeo quantas vezes vocês quiserem e ouça várias vezes. É fácil. Assim termina a nossa história de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu quero agradecer aqui a Camila, que soltou todos os efeitos sonoros para a nossa história. Eu quero agradecer também o Gabriel. O Gabriel, ele é um anjo que faz toda a nossa edição. Ele coloca as letras nas músicas. O Gabriel coloca as aberturinhas dos vídeos. O Gabriel, ele é o nosso anjo da guarda que nos ajuda a montar a nossa história. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Se vocês quiserem assistir as outras histórias, vocês assistam porque estão todas aqui embaixo. Se quiserem receber as notificações das nossas histórias, ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal. E falem pros priminhos, pros amiguinhos, que existe um canal que conta histórias da Bíblia. Tudo bem? Muito obrigado pela companhia. Um beijo, eu amo vocês. Fiquem bem. Deus abençoe a todos.